Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão Duque de Caxias, congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo e congregação Nova Campina do Caxias, aqui para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre de 2021. Estamos estudando os dons espirituais e ministeriais e agora vamos para a lição sobre o presbítero, bispo ou ancião, lição de número 11. O texto-áudio dessa lição diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. Tito 1:5. E a verdade prática diz: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Leitura bíblica em classe, Tito 1:5-7, 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Por esta causa deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. 1 Pedro 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participando da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O objetivo geral do autor da lição é apresentar a importância da função de presbítero. E os objetivos específicos é definir o termo e a função do presbítero. 2. Destacar a importância do presbítero. E 3. Pontuar os deveres dos presbíteros. Então vamos aqui à introdução. No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Então, a igreja começou, Jesus, ainda no seu ministério, antes de morrer, ele tinha vários discípulos, pessoas que o seguiam, alunos, como nós aprendemos aí principalmente na lição sobre o mestre, né? Discípulo, aluno, é o mestre que ensina e o discípulo que aprende. E em um determinado momento, como estudamos na lição do Dom Ministério de Apóstolos, vimos que Jesus separou 12 para o apostolado. Esses 12 foram a base para iniciar a igreja, que vamos colocar iniciada depois do dia de Pentecostes. Desceu o Espírito Santo, encheu eles do Espírito Santo, não só os 12, mas cerca de 120 irmãos, e ali começou-se a pregar a palavra. Só no primeiro mensagem de Pedro, 3.000 almas se converteram ali em Jerusalém, mas adiante fala no número de 5.000. Então a igreja cresceu. No primeiro momento, aqueles irmãos ficaram apenas em Jerusalém. Então ali eles reuniam, tinha até uma forma peculiar que depois não se continuou na igreja. Eles dividiam tudo, ficavam juntos. Lá no início de Atos dos Apóstolos fala que eles dividiam tudo. Chega a dizer até no episódio de Ananias e Safira que quem vendesse uma propriedade, Barnabé acho que já tinha até feito isso também, trazia e colocava o dinheiro aos pés dos apóstolos para que eles se dividissem, os pobres, houvesse igualdade. Depois é lógico que a igreja não pôde manter esse padrão e seguiu de uma forma diferente. Depois que o evangelho saiu ali, né, Deus não queria que o evangelho fosse só em Jerusalém. A palavra de Atos 1:8 era para receber a virtude do Espírito Santo, seria testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até o confim da terra. Então, Filipe pregou em Samaria, depois pregou para Lúcio da Cadace, Pedro pregou para Cornélio, e depois da chamada de Paulo, esse evangelho foi para várias cidades, vários lugares,
entre os judeus, né? Tanto Samaria e outros lugares da Judéia daquele tempo, como para outras cidades. E aí se estabeleceu as igrejas locais. Na Bíblia, nós temos o livro da Carta aos Romanos, que era Paulo escreveu para a igreja que estava em Roma. A Carta aos Coríntios, para a igreja que estava em Corinto. A Carta aos Efésios, para a igreja que estava em Efésios. A Carta aos Gálatas, para a igreja que estava na região da Galácia. A Galácia não era uma cidade, era uma região, várias igrejas, assim como Colossos, como Filipos, como Tessalônica e outras mais. E vamos ver lá no Apocalipse, vamos ver Carta a Tiatira, Carta a Laodiceia, Carta a Filadélfia, Carta a Sardes, várias igrejas. Então, nessas igrejas, começou-se então a ter pessoas colocadas para que pudessem auxiliar no trabalho pastoral. Hoje nós vamos ver presbítero, semana que vem nós vamos ver diácono, e vamos entender bem esse assunto. O ponto 1 diz: a escolha dos presbíteros, significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha. Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo do bispo, grego episcopos, supervisor, de professor, grego didáskalos, e de pastor, grego poimen. Então vamos ver aqui. Os apóstolos, como diz aqui no final da introdução, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Parece que naquele primeiro momento, esta palavra, e pelo grego, né, aqui que tem o mesmo significado, ou o significado do parece, são palavras intercambiáveis, né, usando até um termo que o professor da escola dominical usou aqui num dos subsídios, porque era aquele momento da administração da igreja. Quando a igreja depois cresceu, eu estou falando isso para mostrar algo que está um pouco além da lição da escola dominical. Quando a igreja passou a igreja primitiva, veio o momento a igreja cresceu, então foi colocado certas mudanças de administração da igreja. Hoje, basicamente, nós existimos o sistema congregacional, em que existe um pastor e os seus auxiliares. Nas igrejas pentecostais, costuma ser assim: o pastor, os presbíteros, e eu vou dizer como acontece na igreja metodista pentecostal. Os presbíteros até exercem uma função pastoral, ajudam o pastor na sua função pastoral, mas eles não são efetivamente pastores. Eles são auxiliares do pastor. Existe o pastor presidente, pode ter pastor auxiliares, se for o caso. No caso da igreja de Caxias temos, eu sou o pastor presidente da igreja local, o pastor Paulo é o pastor auxiliar, vamos dizer assim. O nome não é bem esse, mas vamos dizer assim. E existem os presbíteros que vão nos auxiliar. Existem os diáconos, vamos estudar semana que vem, que é aqueles que fazem um trabalho de ação social e de outras partes, nós vamos estudar. E no caso da metodista pentecostal ainda consideramos os oficiais da igreja, no nosso tipo de administração, aqueles que também são presidentes, diretores das sociedades locais. Bom, dito isto, o sistema congregacional, o que acontece? O pastor não manda sozinho. O pastor, ele tem, com esse grupo de pessoas, reúne-se com os membros e toma as decisões. Isso acontece, por exemplo, na Assembleia de Deus, na Igreja Batista e outras igrejas congregacionais. Existe o sistema presbiteriano, que é um pouco diferente, eu nem vou me explicar um pouco aqui. Existe o sistema episcopal, que seria o sistema da Igreja Metodista. E no sistema episcopal, o bispo é o supervisor, é o superintendente, é aquele que está supervisionando cada pastor,
Pastor, o senhor consegue ver isso na Bíblia? Eu consigo ver. Consigo ver João sendo responsável pelas 7 igrejas da Ásia, lá no Apocalipse. E ele, então, ele é ali um bispo, um superintendente. Os pastores locais, os presbíteros, diáconos, enfim, as pessoas que trabalham na igreja. Pastor, qual é o melhor sistema? Qual é o sistema certo? Qual é o sistema bíblico? Todos eles são, não vamos discutir aqui que é melhor o meu, melhor do outro, melhor aquele outro, não. Todos os sistemas, as pessoas se adaptam a ele, trabalham e o reino de Deus cresce. Essa é a nossa palavra. Então, é uma explicação que vale para a lição toda, mas estamos dando aqui no ponto 1. Liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantavam, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade, Tito 1, 4, 5, 7, que nós lemos na leitura bíblica em classe, e está claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Mais uma vez dizendo, Paulo tinha alguns homens que ele confiava muito, que ele colocou para liderar as igrejas, Timóteo, Tito e outros mais, que a Bíblia cita. Paulo cita nas cartas. Você lê as cartas de Paulo, no final ele dá umas saudações, e ele escreveu 2 cartas pastorais, uma para Timóteo e uma para Tito. A Tito, ele diz especificamente que ele coloca nas igrejas, porque Tito era ali o pastor também. Nós podemos quase dizer que o apóstolo São Paulo, ele era apóstolo, mas ele praticamente não foi um pastor local. Ele era quase como também um bispo, um supervisor, mas não vamos colocar dessa forma. Ele passava nas igrejas, fazia sua obra missionária, ele foi um grande missionário, e ali estabelecia liderança, pastores. E depois, como a igreja cresceu, ele disse para Tito e colocar sobre a igreja presbíteros, pessoas que iam liderar. A igreja não tinha tantos pastores assim, então esses homens exerciam esta função que era quase pastoral. Logicamente, quando havia algum problema mais sério, era passado para Paulo, e por isso ele escreveu as cartas. Por que Paulo escreveu as cartas? Para aos romanos, aquilo que os romanos não estavam entendendo bem. Tinha uma liderança na igreja de Roma, pastor, presbítero, estava lá, resolvia os problemas, mas aconteceu algumas situações que teve que passar para Paulo, assim como Corinto, assim como Éfeso, assim como Tessalônica, como Colossos, como Filipos, e outras igrejas que Paulo não escreveu cartas, mas foi pessoalmente na segunda viagem, na terceira viagem missionária, passou lá e dirimiu dúvidas e conversou com os crentes sobre a situação. Vamos ver aqui as qualificações. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural. Presbíteros, bispos ou anciãos. Atos 11:30, 15:2, 4, 6, 20:17, Tiago 5:14, 1 Pedro 5:1. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão escritas em Tito 1, 6-9, para presbítero, assim como em 1 Timóteo 3, 1-7, para bispo, denotando o aspecto sinônimico dos dois termos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quanto à ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros. Então, como a gente tem dito sempre, nós estamos aqui no estudo bíblico. Usamos uma revista, porque esses homens oraram, jejuaram, estudaram e escreveram para nós. Mas eles escreveram esses assuntos baseados na Bíblia. Então, vamos primeiro qualificações para presbítero, que está em Tito 1, 6-9. Diz assim, o versículo 5 diz que Paulo manda ele estabelecer presbítero de cidade em cidade onde havia as igrejas. Então, ele diz, aquele que for irrepreensível. Mas será que o presbítero não pode errar nunca? Não, não é que ele erra. Paulo disse que ele errava, ele disse que era pecador. Ele está dizendo o seguinte, o presbítero não pode ser aquele sujeito que faça as coisas de qualquer jeito, não tenha o desejo, a vontade
se esforce para acertar sempre, fazer o melhor para Deus. Então ele tem que ser irrepreensível, né? Até porque algumas vezes ele vai ter, com amor, exortar, repreender aqueles que estão caminhando de uma forma errada. E como nós vimos nos apóstolos, no evangelista, no pastor, especialmente no profeta e nos ensinadores, principalmente no pastor e ensinador falamos bem isso, eu não posso pregar uma coisa e viver outra. Assim também é o presbítero. Ele tem que pregar a palavra, como vamos ver aqui, qual é a função dele? É pregar a palavra, ensinar a palavra, assim como pastor, até porque ele tem funções pastorais, mas tem que viver a palavra. Então tem que ser irrepreensível. Segundo, marido de uma mulher. Pastor, quem não é pastor pode ser marido de mais de uma mulher? Não, aqui não está falando de ser marido de 2 mulheres ao mesmo tempo, 3 mulheres, bigamia, poligamia, não, não está dizendo nada disso. Aqui está dizendo o seguinte, que o ideal, o certo, o correto, o bíblico, é que o pastor se case, ele pode ser casado antes de ser pastor, provavelmente ele vai casar antes de ser pastor, e permaneça com a sua esposa, não se separe, não se divorcie. Nós estamos vivendo no século XXI, onde no Brasil, principalmente a igreja evangélica brasileira, há divórcios, há separações, há toda uma série de coisas a qual a Bíblia condena. Jesus não deixou esse ensinamento para que fosse assim. Jesus disse, perguntaram para ele, Moisés nos deu o direito de divorciar. Jesus falou, foi por causa da dureza do vosso coração. No princípio não era assim. Deixe o seu pai e sua mãe, una a sua mulher e sejam uma só carne. Então, pastor, mas eu até falei falei na escola, falei com os irmãos orientando, mas se, por exemplo, o sujeito for pastor e eles, contra a vontade dele, a esposa resolver separar dele. A minha opinião, eu digo isso, a minha opinião, não estou dizendo a opinião da denominação, nem vou dizer para você que foi o Senhor que me orientou, uma revelação, não, estou dizendo a minha opinião. Se isso acontecer com o pastor, ele deve tentar reconciliar com a esposa, não conseguiu, ele pode seguir ministerialmente, mas sozinho, ele sem casar de novo, porque a Bíblia diz marido de uma só mulher. Pastor, mas eu não consigo, eu tenho que casar de novo. Então, ele deixa o ministério e vai casar de novo, vai continuar sendo cristão, não é pecado casar de novo. Jesus disse, se houver um adultério da parte do cônjuge, pode casar de novo. Então, ele consegue a sua vida, mas não como pastor, como presbítero, né? Aqui dizendo que dessa forma. Que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução nem de são desobedientes. Logicamente, meu amado irmão aqui, até estava estudando com o professor Camuru, Deus deu livre-arbítrio ao homem. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso seguir fazer a vontade de Deus, eu posso deixar. Hoje sou pastor, amanhã eu posso dizer, não quero mais ser pastor, vou para o mundão fazer coisa errada. Assim como meu filho tem livre-arbítrio, como o filho de cada pastor tem livre-arbítrio. Então, quando o filho está sob a sujeição do pastor, quando ele está sob a orientação do pastor, então o pastor tem que fazer o máximo esforço, sempre com amor, carinho, para que seu filho possa ficar na igreja do Senhor, continuar. Se o filho chegou a uma idade de entendimento, conhecimento, que agora é ele que toma as suas decisões, ele não quer ser cristão, não podemos, o pastor simplesmente para continuar sendo pastor, tem que obrigar o filho a ser ali, fiel e estar na igreja. Não, o filho desviou, o pastor continua sendo pastor, ele não tem culpa disso, a não ser que se prove o pastor tem alguma culpa, mas aí é uma coisa muito mais complicada, não vamos entrar nesse. Eu estou falando pastor porque ele está chamando presbítero e pastor aqui é a mesma coisa, tá? Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, eu sou maior que todo mundo, nem iracundo, aquele sujeito que só trata as pessoas de uma forma dura, não tem amor, não, enfim, nem dado ao vinho, e aqui é importante, meu amado irmão. Pastor, a Bíblia, ela proíbe de beber? Não, ela proíbe de se embriagar. Eu, particularmente, pastor das Ornelas, oriento, se alguém perguntar, pastor, devo beber? Eu digo, não beba. Não beba, porque você só vai se embriagar um dia, só vai acontecer isso na sua vida, se você beber o primeiro gole e ter vontade de tomar o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, um dia você pode se tornar viciado nesta que até dizem. Temos as drogas ilícitas no Brasil, cocaína, maconha, crack, não sei o que lá. E as drogas lícitas, cigarro e a própria bebida. É uma droga lícita, porque vicia. O álcool vicia. Nós sabemos que conhecemos
eu conheço, vocês conhecem muitas pessoas dentro do seu conhecimento, pessoas que são viciadas. Então, não comece. E o pastor, principalmente. Eu tenho que dar o exemplo. Então, eu não devo ser dado ao vinho. É orientação bíblica. Não é metodista pentecostal, os pentecostais estão inventando alguma coisa. Não, não. O que diz? O pastor não deve ser dado ao vinho. O presbítero, né? Vamos lá. Nem espancador, nem cobiçoso sobre ganância. Até a Bíblia, a lição vai dizer na frente, não, sem interesses financeiros, achando que o rebanho tem que tirar a pele do rebanho, ou tirar tudo do rebanho para ficar para ele. Não, não deve ser assim. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. E a segunda orientação é que ele diz que está em 1 Timóteo, aí vamos voltar um pouco aqui, né? Tem duas orientações para o presbítero, o bispo ou pastor, que está em 2 Timóteo, aliás, 1 Timóteo, desculpa, 3, de 1 a 7. Nós vamos ler, estudo bíblico, né? Nós estamos falando aqui para os irmãos, é um estudo bíblico. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, que não foi falado no primeiro ponto, mas não é que Paulo estava dizendo uma coisa a Tito e estava dizendo outra a Timóteo. Não, apenas ele não colocou esse ponto. Apto a ensinar. Nós vimos na lição do ensinador, lá do mestre, né? Que para você ensinar, você tem que aprender. Pastor, então tem que fazer um seminário? Não necessariamente. A Igreja Metodista Pentecostal, há alguns anos, aceita pastores sem o seminário. Quanto mais presbítero na igreja local. Se puder fazer, louvado seja o nome do Senhor. Não pode fazer, não tem problema nenhum. Mas pelo menos tem que ser um assíduo leitor da Bíblia, um estudante da Bíblia, um frequentador da escola bíblica dominical para aprender a palavra de Deus, ter o desejo de aprender. Estar bem frequentador da igreja, porque nós aprendemos também quando vamos à casa do Senhor. O salmista disse, uma coisa pedi ao Senhor, buscarei que eu possa estar na casa do Senhor todo dia da minha vida, para que eu possa contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Quando eu vou à igreja, eu não estou dizendo você não, estou dizendo eu, pastor, eu vou à igreja e aprendo. Aprendo quando eu prego? Não, aprendo quando o irmãozinho está louvando, e aquele hino fala ao meu coração, quando o irmãozinho está dando testemunho, aquele testemunho fala ao meu coração, quando o irmãozinho abre lá um texto da Bíblia e lê, e fala, não precisa nem falar, às vezes, meu amor, Deus já mandou deixar um texto aqui, vou ler aqui, Salmo 23, aí lê lá, e aquele texto fala ao meu coração. Então eu vou para a casa do Senhor e aprendo. E o obreiro tem que ir para a casa do Senhor aprender. Então, estudar a Bíblia, né, ler a Bíblia, ser vencido, para que possa também ensinar. Então, o presbítero tem que ser alguém que seja apto a ensinar. E volto a falar que aí nós falamos sobre ensino. Além do ensino, falar, dizer, é o ensino com comportamento, a maneira de viver. As pessoas têm que olhar para o pastor, o presbítero, o bispo, o ancião, o nome que quiser dar aqui, como a lição está dando, e ver ele um exemplo para ser. Paulo chega a dizer a Timóteo, seja um exemplo para os fiéis. E na lição do pastor falamos que nós temos que ter exemplo para os fiéis e também para os infiéis. Então, é mais uma coisa que ele coloca aqui. Vamos lá. Nós, pecadores, governa bem a sua casa. Novamente ele fala, não aconteceu, não avarento. Não, há para sinais. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso soberano. Tudo foi falar no título. Mal moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tem seus filhos em sujeição com toda modéstia, como já explicamos na outra parte. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, se ela terá cuidado da casa da igreja de Deus? É uma pergunta que cada um de nós tiver. Não neófito. O que é neófito, pastor? Neófito é novo convertido. Então, ninguém que entre agora na igreja, aceite a Cristo como Salvador, já pode ser colocado como pastor. Infelizmente, isso tem acontecido muito na igreja evangélica brasileira. Porque às vezes o sujeito é famoso. E aí já começa, virou pastor fulano, pastor ciclano, aí atrai pessoas. Não. Primeiro a pessoa tem que aprender. Se ela tiver o chamado ministerial, se ela tiver o dom ministerial, se ela tiver essa chamada, então ela deve começar como todas as pessoas começam.
não necessariamente que seja assim, mas trabalhar como diácono ou como presbítero, ter a sua experiência, lidar com o povo, para depois ter o chamado pastor, ser confirmado o chamado pastoral e verdadeiramente ser pastor. Gostaríamos que tivesse muitos pastores aí capacitados, cheios de poder para pregar a palavra de Deus. Por que não neófito? Para que soberbecendo não caia na condenação do diabo. E o último ele diz, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Ou seja, ser exemplo para os fiéis e para os infiéis. O presbítero, o bispo, o pastor, o apóstolo, o ancião, ele tem que ser uma pessoa que lide bem com a sociedade. O mundo tem que olhar para nós e ver Cristo. Eu acho que o membro da igreja tem que ser assim também. Nós não estamos falando aqui de obreiros, estamos falando aqui de pessoas com responsabilidade. Então, estudamos aqui esse ponto 3, as qualificações. Nesse primeiro vídeo, irmão sabe sempre que são 2, estudamos introdução e o primeiro ponto. No segundo vídeo, vamos estudar o ponto 2 e o ponto 3.